Pessoal, tá vendo esse Camaro aqui? Em um mês trabalhando pela internet eu consegui o valor dele. Dá uma olhada aí. Quer aprender como que eu fiz isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo. E falando em vendas, olha só os resultados do meu dia de hoje. E olha que o dia ainda tá começando. Tá bom assim? Pra começar o dia? Cara, olha só isso, há 2 meses atrás eu mal sabia mexer no Facebook, olha só meus resultados, mais de 7 mil reais em vendas trabalhando em casa pela internet, tudo isso eu aprendi com o João Pedro. Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados, um mês trabalhando em casa, usando apenas o celular. Você também pode fazer isso, quer saber como? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Pascoal, você se fosse Daniel Munhoz, Palmeiras ou Flamengo hoje, mas é bom lembrar, Sormani, que o Flamengo esse ano montou literalmente 2 times, hein? Igual o Palmeiras fez, quando foi? 2018, se eu não me engano, 2018. Né? O Palmeiras foi campeão brasileiro com o time reserva. O Palmeiras foi campeão brasileiro com o time reserva, que era um timaço. E, quer dizer, até antes do coronavírus tinha muita coisa para acontecer, muito campeonato. Então, fala, senhor mãe. Então, aí é que tá. Eu acho que faz parte do trabalho de um agente do jogador chegar pro técnico ou pro dirigente do Flamengo e falar assim, legal, vocês estão interessados? Bacana, a gente curte a ideia de jogar no Flamengo. Atual campeão brasileiro, atual campeão da Libertadores, vice-campeão mundial, levou o jogo contra o Liverpool para prorrogação, fez uma baita partida, etc e tal. Eu quero saber o seguinte, quantos minutos vocês me garantem pro meu jogador? Senão não interessa. Ah, mas o jogador não pode pedir? Pode, claro que pode. Senão eu não vou. Senão eu não vou, eu quero isso. Eu quero minutagem. Quantos minutos eu vou ter, em média, por jogo ou por campeonato? Porque senão, você tem razão. O Flamengo tá montando 2 times. Legal, beleza, vai montar 2 times. Mas o Mano tocou num assunto, numa questão que é importante. O Rafinha joga todos, ele não se machuca. Ele tem uma saúde de ferro. E aí, como é que faz? Será que o Jorge Jesus vai fazer esse rodízio? No Campeonato Brasileiro do ano passado, ele foi taxativo. Corre no domingo, descansa na segunda, na terça e corre de novo na quarta. Descansa na quinta, na sexta e no sábado e corre no domingo. E se ele for fazer a mesma coisa? Então, o agente tem que chegar para alguém do Flamengo e falar assim, eu quero no contrato. Claro, se o cara for jogar muito mal, abaixo da crítica, mas eu quero uma garantia de minutagem. Senão eu não vou. Porque o cara vai para um time para ficar no banco, de lá não vai sair, não é negócio para ele, ainda mais para um jogador que pode ser titular da seleção da Colômbia na próxima Copa do Mundo. Ô, Pascoal, o Rafinha, para mim, é hoje disparado. O Rafinha, para mim, hoje é disparado o melhor lateral direito do Brasil, mas disparado. É o primeiro e o segundo vem com 10 voltas atrás. Mas eu vou te falar, eu não acho que o Rafinha hoje aguenta jogar todos os jogos de um calendário do futebol brasileiro, não. Não tem como. Não tem como, por mais que ele é um jogador que se cuida muito, é um jogador que corre demais, está super bem, repito, é o melhor do Brasil, mas não aguenta hoje o calendário todo do futebol brasileiro não, Pascoal. Eu concordo com você que o Rafinha é o melhor lateral direito atuando no futebol brasileiro, ponto. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, quando voltar ao futebol, quando retomarmos o futebol, nós teremos uma situação diferente. Os jogos poderão acontecer de 48 em 48 horas. E o Flamengo vai precisar, como o Palmeiras, como todas as outras equipes, eles precisarão repor as suas peças. Então essas peças precisam ter qualidade semelhante. Então, para o Flamengo ter um jogador como o Munhoz, que tem uma qualidade enorme, a gente está vendo aí lances do Munhoz. É um jogador que tem grande possibilidade, jogador alto, jogador que pode jogar como zagueiro, pode fazer a linha que gosta o treinador do Flamengo. Como os lateral não passa muito, ele faz aqui quase que um zagueiro quando a bola sai pelo outro lado. Ele sabe realmente se posicionar dessa forma. Eu acho muito interessante você contar com um jogador desse porte para esse instante. Ponto.
O Rafinha é titular absoluto e não dá para o Flamengo abrir mão. Se eu fosse jogador como o Daniel Munhoz, eu olharia com um viés diferente para o Palmeiras, porque lá ele vai chegar como chegou o Matias Vinha, para ser titular. E a composição da zaga ficaria do jeito que o Vanderlei quer. 2 laterais altos que sabem fazer a composição como zagueiros para saída de bola com qualidade pelo meio. É o que se imagina para o time do Palmeiras para a sequência do campeonato. Então, ele chegaria com a característica de vestir a camisa e ser titular do time do Palmeiras. No meu modo de ver, no Flamengo ele vai brigar e vai entrar esporadicamente em algumas partidas. Ô, Flavinho, mas vou te falar, esse assunto aqui mexeu demais no nosso Twitter aí. E o pessoal... Desculpa, Pascoal, no final você escolheu, falou o quê? Palmeiras ou Flamengo? Não, eu já disse que se eu fosse ele, escolheria o Palmeiras pelo viés de ser titular no Palmeiras, sem contestação. Não, tá bom, é que eu não tinha ouvido. Olha aqui, ô Flavinho, o couro começou a comer no nosso Twitter. Olha aqui, o Bebeto Niterói, porque a pergunta que está no nosso Twitter é o seguinte: se você fosse o Daniel Munhoz, hoje, você aceitaria jogar, você preferia jogar no Flamengo ou no Palmeiras? Aqui no programa está dando 3 votos pro Palmeiras. Aí vem o Bebeto Niterói, né? O Pascoal falou, ele é da onde? Pô, Pascoal, os caras é Bebeto Niterói, ele é de Niterói, porra. Olha aqui, sem pestanejar, o Flamengo vai disputar vários torneios e quanto mais craques, melhor. O Blade, no Flamengo, ele vai ser treinado pelo JJ, que aprimora muitos jogadores, enquanto o Luxemburgo só quer garantir vitória, não importa como o time joga. Deveria ir pro Flamengo na melhor hipótese. Júnior Campos, ô Benja, pergunta pro Mano, quer dizer então que o Rafinha não pode ter um substituto à altura ou similar? Nesse pensamento, para ser reserva no Flamengo, tem que ser um perna de pau. O Regino Brandão, o Daniel Munhoz é bom jogador, mas para que serve a categoria de base do clube? Olha aqui, cara, os caras... Ó, o Diego Melo, palmas para o Sormani, foi muito coerente agora. O mesmo que ele falava do Palmeiras, ele fala do Flamengo. O gladiador flamenguista, mano, esse pensamento de ficar no banco foi falado em relação ao Michael. O cara foi destaque no Brasileiro e foi para ser banco do Bruno Henrique e tá feliz da vida. Ô Flavinho, os tweets que eu tô pegando aqui, que estão chegando de porrada, os caras estão falando que o Eliakim Soares no Flamengo seria banco, no Palmeiras seria titular. Mas aqui a torcida do Flamengo tá falando que era melhor jogar no Flamengo mesmo, Flavinho. A torcida do Flamengo quer, óbvio, porque o Flamengo já tem ótimos titulares e reservas que, se não estão exatamente no mesmo nível, estão muito próximos em alguns casos, né? Foi uma deficiência, inclusive, que o Flamengo teve no ano passado. E para a lateral direita, falta um reserva que possa manter o nível do Rafinha. Eu acho que há argumentos a favor dos dois times. O Rafinha é um pouco mais velho, o Munhoz é bem jovem, o Rafinha tem quanto tempo de futebol pela frente? 2, 3 anos? A gente não sabe, né? É o que você disse também, o Flamengo vai jogar muito e agora pode ser que em intervalos curtos, e pode ser que isso faça com que o jogador não seja utilizado com a mesma frequência que vem sendo. Então isso abriria espaço para o Munhoz. Agora, no Palmeiras, ele chega, põe a camisa e sai jogando, como chegou o Vinha. Há argumentos para os dois, Benja. Eu sei que você vai me perguntar para onde eu iria se eu fosse o Daniel Munhoz. Cara, eu viria pro Flamengo. Então, peraí, Sormani, só pra gente terminar a votação, já vai votar em você. Tá 3-1. Então eu vou votar pra jogar o abacaxi na mão do Pipo. Eu vou pro Flavinho nessa. Eu jogaria no Flamengo. O Flamengo, pra mim, hoje, é o melhor time do Brasil. É o time a ser batido, é o time com melhor estrutura, com melhor técnico, que paga melhor, que tá voando. E é aquilo que eu falei, o Rafinha para mim é o melhor lateral direito do Brasil, mas eu não acho que o Rafinha vai jogar tudo não. Vai dividir isso aí sim, eu jogaria no Flamengo, tá 3-2. Pipo, jogamos para você a responsabilidade. E a tua mãe sempre fala para mim, não joga a responsabilidade pro Pipinho, porque ele se desconcentra, ele fica inseguro, você vai colocar ele numa situação ruim. Mas eu acho que está na hora de você assumir responsabilidades. Pipo,
Você jogaria hoje no Palmeiras ou no Flamengo se fosse o Daniel Munhoz? Bom, Benja, é o seguinte, um jogador, quando ele vai ser contratado, ele tem dois objetivos. O que ele quer na carreira? Se ele quer estabilidade, jogar num clube, como você falou, que tem um bom time, uma boa estrutura, um bom técnico, etc e tal, e ficar no canto dele ali de uma forma quase que intocável, ele vai jogar hoje no Flamengo, porque o Flamengo hoje é um clube completamente estável nesse sentido. Então ele vai ficar lá, é o reserva, vai entrar no lugar do Rafinha, etc e tal, Parará vai ficar no lugar onde ele vai se sentir estável. Agora, se ele quiser projeção, ser titular, seleção colombiana, ser um cara muito mais visto nesse sentido, etc e tal, ele vai jogar no Palmeiras. E eu acredito que um jovem na carreira, ele busca projeção. Ele busca ainda mais Munhoz, que está com anseios, né, desejos de jogar, por exemplo, no futebol europeu, ser um cara muito mais visto pelo futebol dele. A seleção colombiana é algo que valoriza demais. Os colombianos são muito apaixonados pela própria seleção, então um grande desejo, eles dependem muito da seleção para terem as suas carreiras muito melhor difundidas no futebol europeu. Então, como eu acho que um jovem da idade do Munhoz, né, precisa ainda de projeção, eu acho que o Palmeiras para ele é um pouco melhor. Então, viu, Flavinho? A mãe do Pipo tinha razão. Você joga a responsabilidade para ele. Provavelmente não é o que ele pensa, mas ele não quis agora entrar numa situação de risco. Fala, senhor. Não, nada a ver. O que eu penso, eu falo. Veja, é o seguinte. O Rafinha, eu tô vendo aqui os dados dele. A temporada que ele mais jogou na Alemanha foi a temporada 2013-2014. Ele fez 43 jogos com a camisa do Bayern de Munique. Normalmente ele jogava, na temporada passada pelo Flamengo, ele jogou 27 partidas. No Bayern de Munique, na outra temporada, ele fez 26, 38, 27, 33, 41, 43 que eu falei em 2013 e 14 pelo Bayern de Munique, 17, teve uma temporada 2012, 2013, ele fez 17 jogos. E aí tem lá a outra fase anterior dele, não sei se é Stuttgart, o time que ele jogava, eu não lembro. Ele não faz muitos jogos. Schalke. Vocês têm razão. Nesse ano, se voltar, qual foi, Facinca? Ele jogava no Schalke, que nessa temporada aí que você falou, 12 e 13, Schalke. foi a temporada que surgiu o Kimmich. E aí depois o Kimmich foi jogar no meio e o Rafinha voltou pra lateral. E aí ele voltou a jogar mais. Não, ele jogava, exato. No livro do Guardiola conta bem a história dele e tal. O Lan sai da lateral, vai pro meio, o Alaba tá na esquerda. E ele, a primeira vez que o Rafinha joga de lateral esquerdo foi na final da Copa da Alemanha em 2014, porque o Alaba se machuca num treino. O Kimmich também já estava jogando no meio campo. Aí ele coloca o Rafinha no lateral esquerdo, é a primeira vez que acontece isso. Bom, enfim. Então ele vai jogar, são partidas seguidas. Mas e no ano que vem? O ano que vem vai ter espaçamento. Agora pode ser que o Daniel Munhoz jogue bastante. Porque os jogos serão de 48 e 48 horas. Ok. Eu fiz uma projeção aqui, se o Flamengo atingir todas as finais, papapá, ele vai jogar algo, não estou nem considerando o Campeonato Carioca, não nem considerando, algo em torno de 64 partidas. É muito mais do que normalmente ele joga, ele tem 34 anos. Mas volto a dizer, ele tem uma saúde de ferro. Ele não tem problema de lesão, até onde a gente sabe, nenhum problema histórico importante de lesão. Ele é um jogador que quer ficar em campo. E eu acho que a opinião do Facincani foi muito boa. Um menino como o Daniel Munhoz, ele tem pretensões na carreira. Se ele ficar na reserva do Rafinha no Flamengo, claro que se ele tiver um bom agente, um bom empresário, ele consegue ir para a Europa. Mas se ele estiver jogando no Palmeiras, por exemplo, a chance de ele jogar na Europa é maior. Então, por isso, nesse momento, eu iria para o Palmeiras. Porque o cara tem 23 anos. Ele tem que pensar na vida dele. É negócio para ele ficar no Flamengo, na reserva do Rafinha, entrando eventualmente? Ou é melhor ser titular do Palmeiras? Eu acho que o melhor para ele é ser titular do Palmeiras. Sormani, 3 partidas que o Rafinha não joga, ele entra num time redondo.
Ele entra num time que tá voando. Não tem, é muito difícil o cara entrar nesse time do Flamengo e não continuar jogando bola. O Pablo Mari foi embora, chegou o Gustavo Henrique. Pô, tá jogando pra caraca. Chega o Léo Pereira, entra no time e tá certinho. Pô, eu entendo, mas eu discordo, cara. Eu jogaria no Flamengo, sim. E repito, aí você falou, pô, mas esse ano é 48 horas, mas ano que vem. Mas ano que vem, senhor Mano, o Rafinha também tá um ano mais velho, cara. Eu repito, é o melhor lateral direito do Brasil, disparado. Não tem ninguém sequer perto dele. Mas eu acho que fisicamente é impossível o Rafinha jogar, por exemplo, 70%, 60% das partidas num calendário que nem o nosso. Eu não acredito. Então eu jogaria no Flamengo. Fala, meu menino. Ô Benja, a parada é a seguinte, cara, esse negócio aí de 48 horas em 48 horas, isso é balela, Vai acontecer? Óbvio que sim. Mas a hora que o negócio afunilar, a hora que o bicho pegar, a hora que chegar num momento decisivo e crucial dos campeonatos, quem vai jogar é o Rafinha, parceiro. Quem vai jogar é o Rafinha. O Daniel Munhoz, como o Pascoal falou, o cara joga em seleção de base, é capitão da equipe. O cara ele tem perspectiva na carreira. O cara ali quer crescer. E se ele chega num status aí de reserva do Rafinha, isso pra ele é ruim. A contratação do Daniel Munhoz pelo Flamengo é excelente pro Flamengo. Pro Daniel Munhoz não é. Basta você pegar, por exemplo, teve um telespectador que falou agora há pouco a respeito aí do Michael. Olha, o Michael era destaque no Campeonato Brasileiro do ano passado. Mas agora ele veio para o Flamengo. De fato, ele chegou no Flamengo, mas não dá para comparar uma situação com a outra. O Michael, ele foi um jogador que ele teve destaque de fato ano passado, teve muito, mas ele era como se fosse o plebeu, que ganhou a chance de entrar no castelo, de ser um príncipe. Ele vai falar, não quero. O Daniel Munhoz já é um cara que tem uma projeção, é um cara que já joga em seleção. Mas é verdade, gente. Seria muita burrice por parte do Michael. Ô, mano, você viu uma bela adormecida hoje de manhã? Você reserva do Bruno Henrique. Hã? Ô, mano, você viu uma bela adormecida hoje de manhã, Cinderela? Aí você se embasou no comentário, pô. Foi bonito. Não vi. Mas é a situação do plebeu, cara. Entrou no castelo, parceiro. Como não é? Tô errado, Benjamin? Não, pra mim você tá totalmente errado, velho. Eu vou dizer um negócio pra você. O Daniel Munhoz hoje, jogar no Flamengo, ele não se esconde, não. Muito pelo contrário. Olha quantos zagueiros. Vê se o Léo Pereira não quis ir pro Flamengo. Vê se o Gustavo Henrique... Na hora de uma final, quem vai jogar é o Rafinha, Benjamin. Não, sim, mas você não sabe o Michael. Você não sabe, na teoria você tem razão. Só para falar, o Michael, ele recebeu uma proposta do Flamengo. Se ele tivesse recebido uma proposta igual do Flamengo e do Palmeiras, talvez ele tivesse optado pelo Palmeiras. Ah, mas a proposta do Corinthians era muito baixa e de cara foi desconsiderada. Estou dizendo o seguinte, uma proposta igual, como é o caso agora do Daniel Munhoz, do Flamengo e do Palmeiras. Talvez o Michael tivesse ido para o Palmeiras, porque lá era uma garantia de jogar. É completamente diferente a situação do Michael da situação do Daniel Munhoz. E outra coisa, esse gol aí foi gol contra, hein? O número 8 que faz o gol, hein? Não foi o Daniel Munhoz que fez o gol, não, hein? Pode dar uma olhada aí. Agora, mas tem uma outra coisa também, Benja. Por exemplo, no caso do Gustavo Henrique, quando ele deixa o Santos, ele já saiu do Santos de uma forma, um pouquinho desgastado, o contrato dele foi inteiramente cumprido, ele tinha uma aspiração de jogar no futebol europeu que não veio, perdeu meio que o bonde da seleção brasileira. Então ele buscava o quê? Um clube com mais estabilidade. Ou seja, o Flamengo para ele é um clube que lhe dá toda essa condição. Ele vai jogar, ele vai ter um bom salário, vai estar num bom elenco, vai ser campeão, vai estar... Então ele buscava estabilidade, não buscava tanto mais a projeção que ele teve quando surgiu no Santos, que é diferente do Léo Pereira. Porque o Léo Pereira, ele chegou para ser o titular do Flamengo na vaga do Pablo Mari. Ele foi contratado com esse objetivo, até por ser mais jovem. Então ele opta pelo Flamengo, até porque foi o único que ele fez a proposta, entendeu? No caso do Daniel Munhoz, é a questão da projeção. Ele ainda é muito novo, ele não precisa da estabilidade
que queria, por exemplo, o Gustavo Henrique. Olha, eu quero um time bom, quero um time legal, que eu possa jogar, tal, não sei o quê, que não vou sofrer, entre aspas, nenhum tipo de pressão, né? Uma pressão excessiva. Cara, quer aprender como que eu faço para ganhar mais do que um parlamentar aqui de Brasília, trabalhando na minha casa ou viajando pelo mundo? Dá uma olhada nos meus resultados dos últimos 30 dias. Em um mês eu fiz mais de 100 mil reais em vendas. Quer aprender um pouco mais sobre esse mercado e saber como que eu fiz isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar.